é dos produtores rurais. Eu vou querer interpretar um pouco melhor essa manifestação que aconteceu lá em Belém do Pará, através da presença aqui do nosso convidado, que vai falar deste assunto, claro, porque ele também é produtor rural, ele é político, ele é deputado estadual, e vamos falar, por consequência, também de outros assuntos ligados ao trabalho dele na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Eu apresento com muito prazer ele que está vindo aqui ao nosso programa, que é o deputado Issi Quinan, que já esteve aqui conosco, mas volta agora para a gente poder fazer, como eu disse já quando a gente modificou o programa, a gente vai ter nesse programa aqui, revezando, a gente vai ter entrevistas, vai ter análises e vai ter debates. Hoje não vai ser um dia de debate aqui no estúdio, pelo menos, mas você que está em casa pode debater com ele aquilo que você quiser. Issi Quinan, que é do MDB. Tudo bem, deputado? Prazer em recebê-lo. Boa noite. Tudo bem, Paulo. Prazer é todo nosso. E, obviamente, iniciamos aqui a nossa participação, dirigindo um boa noite muito afetuoso a todos os telespectadores que qualificam a sua audiência. Muito obrigado. E qualificam. E como qualificam, viu, deputado? Até porque essa companhia que eu tenho do telespectador já tem 50 anos. Primeiro, apenas lendo notícias, o que não foi ruim de forma alguma, porque eu aprendi muita coisa naquela fase, mas depois também virando finalmente, né, exercendo essa função de jornalista que eu sempre sonhei em ser. E a partir desse momento em que eu pude, por exemplo, abrir espaço para que telespectadores participassem, eu entendi que é cada vez mais imperioso que a gente faça isso sempre, porque você, telespectador, nos ajuda a encontrar um caminho melhor para as discussões que a gente propõe aqui no programa. Então você tem o seu espaço garantido aqui, através do WhatsApp 98200-3223. 98200-3223. E eu peço todas as noites, por favor, não esqueça de colocar o seu nome no início da mensagem e onde você mora, para que a gente possa identificá-lo melhor. Você pode assistir ao programa por duas emissoras, a TV Brasil Central e a nossa, né, TV Assembleia Legislativa, onde o senhor está também, eu também estou lá, que é a TV Alego, mas é a TV Assembleia Legislativa, como gosta que se diga o presidente Bruno Peixoto. As duas emissoras têm uma parceria, tem um convênio entre as duas que permite que elas possam realizar produções em conjunto. E você pode assistir o programa também através do nosso canal no YouTube, o canal que já aparece aí embaixo, na parte de baixo do vídeo, youtube.com/TV Brasil Central. Ali, além de assistir ao programa, você pode também mandar a sua mensagem, mandar a sua pergunta para o nosso convidado e dar a sua opinião. O tema de hoje, em resumo, a gente vai falar de meio ambiente, e aí vem, a culpa da degradação do meio ambiente no Brasil é do agro? O MST faz protesto na COP30 e você vai ver imagens logo depois da vinheta. Fique ligado. Muito bem, já estamos voltando, né? Programa de hoje, o Boa Noite de hoje, a gente vai dar uma boa noite especial também para o pessoal do agro, né? Você que está assistindo ao programa e faz parte desse trabalho maravilhoso. Por que eu digo maravilhoso? Porque se não é o agro, meu amigo, a gente não vive, a gente não tem o que comer. Enfim, pessoal que é resistente, resiliente, para usar uma palavra muito em moda nos dias de hoje, a gente vai falar sobre esse protesto. A partir do protesto, a gente vai entender o que é que anda acontecendo com o agro, que está passando por muitas dificuldades. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, realizou, agora há pouco, na tarde de hoje, um protesto lá em Belém do Pará, durante a realização da COP30. COP, que é um evento que pretende discutir a qualidade das alterações climáticas, mudanças climáticas no mundo todo. E o objetivo da manifestação foi apontar o agronegócio como principal vetor, principal causador, responsável pela crise ambiental no Brasil. A gente tem imagens que você vai ver a partir de agora, já temos as imagens, para que a gente possa entender como é que foi essa manifestação. As imagens que a gente vai colocar, tu vai me informar? É o VT, né? Exato. A gente ia aproveitar apenas as imagens, mas depois a gente transformou também num VT. E você confere agora. Manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, ocuparam nesta quarta-feira o espaço do Agrozone da COP30, área destinada aos debates ligados ao agronegócio em Belém do Pará.
O grupo acusou o agronegócio como o principal responsável. Esse diferente também respingou aqui no Congresso Nacional. E, é claro, deputados de oposição defenderam o agronegócio brasileiro. O MST tem que ter muito cuidado nas suas palavras. Nós que defendemos a reforma agrária justa, o cidadão que queira ter um pedaço de terra no Brasil para produzir alimentos para a população brasileira, é nada mais do que justo, mas com essa irresponsabilidade de acusar quem produz a riqueza no Brasil, tanto para a economia local e para exportação, para garantir a nossa balança comercial, é o agronegócio. Já a bancada governista na Câmara tem um discurso alinhado aos manifestantes. O que eu sei é que o povo ribeirinha, os indígenas, os quilombolas não são responsáveis por essas crises climáticas. Eles não estão em terras que possam trazer para a população qualquer desastre ecológico, climático. Então, o que está acontecendo? Eles estão devastando. Eles querem criar soja para exportar, querem criar isso, criar aquilo, e não olha para o Brasil. Não vê que é possível você conciliar a produção de qualidade, seja de soja, do que for, e você dá segurança ambiental para todos os moradores da terra e até para os nossos animais. Além da defesa ao agro, alguns deputados criticaram os efeitos da COP. O clima não tem nada a ver com o agro, nada. O nosso agro é o que mais preserva no Brasil e no mundo. Enquanto outros países, donos de terra, proprietários rurais, preservam, na França, eles têm que manter 4% da sua propriedade preservada. No Brasil, na Amazônia chega a 80%, 87%. Então, assim, não dá para levar a sério. Aliás, não dá para levar a sério nada do que está acontecendo nessa COP. É uma palhaçada e está fazendo o Brasil passar vergonha. Tá bem. É a nossa visão, a visão goiana, digamos assim, não que a gente seja completamente diferente dos outros, mas é uma visão que nem sempre é divulgada pela chamada grande mídia. Então, o que é que a gente está fazendo? É um projeto nosso, deputado, de anos, de a gente mostrar o que é que principalmente os nossos deputados, os nossos senadores estão fazendo lá em Brasília ou deixando de fazer, o que é pior, né? Deixando de fazer. Então, você vê que essas imagens foram feitas agora há pouco, agora à tarde, né? O Alex Attanasio, nosso repórter, está lá, pegando essas falas, essas entrevistas todas, e a gente tem o cuidado também de botar o contraditório, quer dizer, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e eu convido você, seja lá qual forma que você tenha de pensar sobre esse assunto, que mande a sua mensagem através do WhatsApp 98200, tá aí, cadê? 98200-3223. Muito bem, deputado, a gente finalizou aí com a Bia Kicis, né? A deputada Bia Kicis. A gente teve pessoal de direita, Zé Nelto também, e eu quero saber o senhor é produtor rural, o senhor é político, como é que o senhor recebe essa manifestação? Atinge o senhor? Não. Com indignação e, obviamente, discordando de tudo isso que foi falado durante esse ato, que, ao meu ver, não contribui em nada com a pacificação e, obviamente, o entendimento que precisa ser buscado entre as diversas correntes políticas para atingir um objetivo que seja benéfico ao Brasil. O setor agropecuário, que está sendo criminalizado desta forma, é quem mais preserva o meio ambiente, Paulo. O produtor rural é o único cidadão que é obrigado a reservar um percentual do bem que ele adquire para fins de preservação ambiental. A deputada Bia Kicis colocou com muita propriedade. Na Amazônia chega-se a preservar 80% da área. Aqui em Goiás são 20%. No Tocantins, 30%. Então, o cidadão vai lá, adquire uma propriedade rural para poder usufruir da terra, para poder produzir, para poder exercer a sua atividade econômica, e ele tem que deixar um percentual reservado para fins de preservação ambiental. Então, esse discurso que o setor agropecuário, que o agro, que os agropecuaristas são vilões em relação à preservação do meio ambiente, é algo absolutamente descabido
e que, sem dúvida nenhuma, tem que ser combatido com toda a veemência por parte de nós que fazemos parte do setor produtivo, que contribuímos com a geração de empregos, com a formatação da economia e com a geração do superávit da balança comercial, que é quem assegura as contas do país em bom estado. Deputado, qual a motivação que o senhor enxerga por trás de manifestações como esta? É uma manifestação absolutamente ideológica, carregada de fundamentalismo, de radicalismo e, obviamente, de fanatismo. Esse tipo de pensamento, ele vai ao desencontro daquilo que pessoas que precisam ter equilíbrio e precisam, evidentemente, exercer as suas funções com responsabilidade, podem exercer. Eu vejo que, ao longo dos anos, tem sido noticiado com bastante amplitude quem é o setor que mais proporciona pujança ao país. É o setor agropecuário. Ele gera prosperidade econômica, ganho social a todos que a ele estão vinculados, seja na condição de empregado ou seja na condição de empregador. É uma luta de classes, e esse deputado? tipo de discurso é, evidentemente, para poder combater alguns setores que pensam de maneira diferente dos setores que estão aí representados pelo atual governo. É uma luta de classes, né? Porque o MST surgiu em 1984, quando se estava terminando ali a chamada ditadura militar, que terminou, os governos militares terminaram no ano seguinte, 1985, mas ele nasceu de uma inspiração claramente marxista, esse movimento sem terra, né? O senhor vê que isso é uma luta de classes. Quando é que os senhores da direita vão aprender a dar o contraponto a essas manifestações que são ruidosas, são barulhentas e tal? Por que a direita, por que o pessoal do agro não adotam uma outra forma de se posicionar diante dessas manifestações? É porque nós somos civilizados, nós respeitamos o contraditório e aqueles que têm um entendimento diferente do nosso. Agora, eu quero chamar a atenção para a seguinte circunstância, Paulo. Sim. O PT governa o Brasil há quase 5 mandatos. Ou seja, há praticamente 20 anos o Partido dos Trabalhadores está à frente dos destinos da nação. E esse pessoal do MST, que muito mais do que militantes em favor de uma causa, são militantes em favor de uma corrente política, eles parecem que estão sempre inconformados com os resultados que os governos possibilitam em termos de reforma agrária. Então, eu entendo que ao invés de acusar o setor agropecuário, o produtor rural, aquele que trabalha, que produz e contribui com a riqueza desse Brasil, eles deveriam cobrar do governo que os representa uma ação mais efetiva no sentido de proporcionar uma reforma agrária mais eficaz em relação à pretensão de cada um deles. Deputado, como é que o senhor vê a perspectiva em relação agora à entrada de Guilherme Boulos, que é do PSOL, ele está lá juntinho de Lula e com um cargo equivalente a ministro, e com a missão dada a ele de levar o PT às ruas, de ter uma renovação de relação com os jovens e com os movimentos sociais. E Boulos, a gente conhece um pouco da história dele, sabe que ele é capaz desse tipo de coisa daí para cima. E se ele assumiu esse cargo, ele não vai ficar quieto, evidentemente, que ele já disse a que veio. O que é que o senhor espera a partir desse início de trabalho de Boulos? Essa situação vai melhorar, vai piorar? Como é que vai ser? Olha, nós temos que esperar o pior. O histórico desse cidadão confirma o que eu estou dizendo. E, ao meu ver, quem exerce uma função no executivo tem que buscar a paz, o entendimento, a convergência, a pacificação dos ânimos. Essa gente parece que sempre estão em busca do conflito e querem se impor pela força. Eles são refratários a qualquer discussão que seja razoavelmente plausível em termos de se debater os mais diferentes pontos de vista. Prova disso é o comportamento do MST, que, ao meu ver, é insuflado por pessoas que estão ligadas à corrente política do governo que aí está dirigindo o Brasil.
Isso pode haver uma conflagração, alguma coisa mais acirrada, né, nessa luta de partidos, agora sim, ou pelo menos de ideologias, uma mais à esquerda, outra mais à direita. Esperar o quê? A paz do Brasil vai vir ou vai sumir de uma vez por todas? Olha, o Lula deixou de cumprir várias propostas que ele apresentou para a nação no curso da campanha eleitoral. E uma delas foi de pacificar o país. Esse tipo de conduta fanática, radical, fundamentalista, não contribui em nada com esse propósito de pacificar os ânimos, de buscar uma regimentação de esforço por parte de todos os setores que estão representados dentro do Congresso Nacional, nos governos do Estado, nas prefeituras municipais, para poder realizar um projeto de país. Hoje a gente não discute mais temas de grande relevância em benefício da nação. Qual que é a política educacional que está sendo discutida? Qual que é a ação de infraestrutura? Qual é o incentivo para que o produtor rural possa desempenhar com mais fluência as suas atividades e ajudar o Brasil a prosperar cada vez mais? Então, o PT, ao nosso ver, ele fica muito ligado a essas questões ideológicas e esquece de realizar aquilo que os governos precisam fazer, que é gerar políticas públicas que contemplem os mais variados temas e as mais variadas necessidades que emergem da sociedade. A gente vê, em relação ainda a Belém, ao Pará, aquela região, a gente vê, por exemplo, que o discurso é a prática é outra. Por exemplo, lá, enquanto se fala da necessidade de se trocar essa energia fóssil, essa energia suja, que vem do petróleo, trocar pela energia renovável, energia limpa. Ao contrário, o Brasil está começando agora a explorar aquela área equatorial do pré-sal, da área equatorial, e sob o comando de Lula, que, por mais paradoxal que possa parecer, defende, pelo menos da boca para fora, ali naquele evento que tem pessoas do mundo inteiro, ou deveria ter, coisa que não tem, ele está fazendo exatamente o contrário. Da mesma forma que ele, ao invés de demonstrar que ele luta pela preservação das florestas, como ele criou um fundo, inclusive, que teve baixíssima adesão até agora, ele foi o primeiro a sacrificar, segundo publicações que eu li, cerca de 100 mil árvores da floresta para poder abrir uma estrada que leva até a realização dessa COP. Afinal de contas, os senhores não veem isso? Isso está errado? Minha análise está errada? E se não estiver errada, por que a gente não vê do lado da direita algo em defesa dessas trocas de acusações? Lula defende ou não defende a preservação da floresta? Olha, esse é o PT. Isso que você acabou de nos contar aqui é um exemplo claro que não defende. Não é? Ele tem uma visão enviesada em relação aos produtores rurais, ao setor agropecuário, e querem depositar nos nossos colos a pecha de criminosos, de infratores que devastam o meio ambiente e causam as crises climáticas aqui no país. Eu, infelizmente, volto a dizer a você que não se discutem os grandes temas. A pauta do PT, desde o princípio do governo, é penalizar aqueles manifestantes que estiveram envolvidos aí no episódio do 8 de janeiro e condenar a todo custo o ex-presidente Bolsonaro e outras pessoas a ele ligadas. Bem, vamos lá, telespectadores, mandando mensagens. Vou começar aqui pelo Ramiro Bessa. Ele diz o seguinte: Paulo, boa noite, Ramiro. Manifestação, diz ele, essa que a gente mostrou aqui agora, e que aconteceu lá no Pará, é uma manifestação de um grupo de bandidos, palavras do telespectador, que não produzem, e sim invadem as propriedades privadas. Se não fosse o agronegócio, o que seria do Brasil? É o que pergunta o Ramiro. O senhor pode, vamos fazer um ping-pong? O senhor pode responder para o Ramiro. O que seria do Brasil em 30 segundos? O Brasil seria um lugar absolutamente sem perspectiva nenhuma e sem geração de progresso, de desenvolvimento e de oportunidades para as pessoas que moram aqui nessa nação. Vamos lá, telespectadores que mandaram mensagem através do canal no YouTube. Jaime Monteiro. Meus parabéns, deputado. O senhor é muito preparado para todas as pautas, diz o Jaime Monteiro. Obrigado. O povo goianiense só tem a ganhar com o seu mandato nessa Casa de Leis,
que é a Assembleia Legislativa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse trabalho seu. Joseildo, é isso? Joseildo Araújo. Esses protestos, porque talvez não foram convidados para o debate. Eu não entendi bem, Joseildo. Quem não foi convidado para o debate? Como é que é? O senhor entendeu? Parece que ele está dizendo que se o MST tivesse sido convidado para o debate, esse tipo de manifestação não ocorreria. O difícil é debate na COP, né? Isso. O difícil é debater com esse pessoal, né? Porque com eles não há outra linguagem que não seja a bandalheira e, obviamente, a desordem. Luciane de Oliveira, parabéns, deputado, está gostando das suas opiniões. A gente pretende, com esse tipo de entrevista também, porque, vou repetir, quando a gente mudou esse programa, a questão de 2 meses, a gente quis dar uma nova roupagem, né, para esse programa, uma nova dinâmica para esse programa, para que a gente possa ter, revezando-se aqui no estúdio, pessoas que possam fazer análise, como o senhor está fazendo hoje nesse momento, que é uma oportunidade maravilhosa, acredito eu, para que as pessoas que já conhecem o senhor conheçam o outro lado também, porque lá na Assembleia o senhor trata naturalmente de assuntos mais locais, mais estaduais. E aqui a gente vai falar de vários assuntos, mas vamos falar também dos estaduais. A gente faz entrevistas, a gente faz programas que tenham, por exemplo, 2 pessoas, que já coincidiu de terem 2 de esquerda, em outro programa 2 de direita, ou 2 que nenhum de outro, nenhum caso nem outro, são mais de centro, mas que fazem análises também. Assim como temos também os debates que são mais acalorados e que a gente faz um revezamento entre um e outro, até que a gente leve até você o máximo de informação. Amanhã, por exemplo, teremos um debate, eu não vou dizer os nomes agora, mas teremos os debates amanhã e depois de amanhã também. Juliana Guimarães, e Siquinã, top, diz a Juliana Guimarães. Quem mais aqui? Luciane de Oliveira, parabéns, deputado. JC, melhor fazer curso de TI do que entrar no MST, diz o JC. Jonatas Garcia, deputado em Siquinã, melhor deputado do estado de Goiás, atuante nos municípios. Marcilene Oliveira, deveríamos parar de dar palco para esse pessoal do MST. Marcilene, até concordo, mas se a gente não discute as questões, não levanta a partir dessas discussões uma possibilidade... E não se insurja esse tipo de prática, né, Paulo? Exato, exato. Porque esses atos patrocinados pelo MST, a essência do MST é flagrantemente afrontosa ao que dispõe a Constituição brasileira em termos de preservação e direito da propriedade privada. A essência desse pessoal é infratória em relação ao que diz a Constituição. Nós temos o direito de propriedade privada assegurado pela Constituição brasileira. Sim. E a essência do MST é no sentido absolutamente contrário. O sujeito invade, apedreja, depedra, faz o que ele achar que é conveniente para garantir um direito de área, de terra, de propriedade, que evidentemente não diz respeito à realidade desse pessoal. Quantas vezes e quantos exemplos nós tivemos conhecimento, o cidadão foi lá assentado, daí um curto espaço de tempo, quando a legislação já prevê, ele vai, vende aquela área, vende o direito da área, volta para a cidade e vai continuar a vida aí numa seara totalmente diferente do que seria o cidadão que quisesse plantar, colher e produzir na terra. Uma coisa que eu, como jornalista até, também como cidadão, mas como jornalista, eu nunca entendo essa nomenclatura, né, que se dá às coisas. Então, por exemplo, quando acontecem invasões, como aconteceu em tantos lugares, eu me lembro, por exemplo, de um pomar de laranjas, onde se desenvolvia pesquisa, um local onde se desenvolvia pesquisa para a produção de laranjas lá no interior de São Paulo, de onde eu vim e conheço bem aquilo. Áreas da Embrapa, que foram invadidas e vilipendiadas. Pois é, mas é isso, eles dão o nome de... Ocupação. Ocupação. Não, agora, só ocupamos, não invadimos nada. Vem cá, você está lá na sua casa, deitado no sofá, assistindo a novela, a sua esposa lá ao seu lado, daí a pouco entra uma gangue dentro do seu apartamento. Isso é invasão ou é ocupação? Na minha língua é óbvio que é invasão, isso é um crime. Isso é um crime. É uma afronta ao direito de propriedade. Essa entrevista que o senhor está concedendo a nós aqui, eu vejo como muito produtiva, porque não temos aquela... É muito bom ter uma discussão acalorada desde que haja conteúdo. Mas quando a gente tem também entrevistas como essa sua, é bom porque o senhor está falando com calma, com tranquilidade, com convicção, sobre o que o senhor pensa sobre determinados assuntos
que vão servir também para as pessoas se informarem melhor. A gente sempre faz isso. Vamos lá, telespectadores. A Lucilene Brasil mandou mais uma mensagem. Deputado Issi, arrasou, parabéns. E também Luciano Elvésio Teixeira. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciano. Foi o agro que salvou a economia na época da Covid e hoje é tratado assim. O senhor concorda? Olha, um dos fatores mais preocupantes que existe hoje, no sentido de não dar ao setor agropecuário a devida vazão que ele poderia ter, são as taxas de juros. Esses juros exorbitantes têm encarecido o custo da produção que cada produtor rural exerce. E, além disso, Paulo, os bancos agora, para poder liberar recursos, e já não existe mais um volume de recursos suficientes que são disponibilizados a juros controlados para que os agropecuaristas possam desempenhar as suas funções, os bancos estão exigindo alienação fiduciária por parte dos produtores rurais. Ou seja, aquele produtor que já tem as suas garantias entregues a uma determinada instituição, num determinado instante, ele vai ver a sua pretensão de financiar a sua lavoura inviabilizada em razão dessa regra que está sendo imposta. E aquele que produz e atua no setor na condição de arrendatário, não é proprietário de área, também está descartado do governo naquilo que diz respeito à perspectiva de buscar um financiamento para poder promover uma produção. Então, é um olhar totalmente enviesado, desarrazoado, fora do contexto do que diz respeito ao incentivo e à colaboração que o governo precisa dar para o setor produtivo, que é quem paga a conta nesse país. Tá bem, vamos lá. Mais telespectadores. Marcelo Matos, lá de Americano do Brasil. Interessante, mandou uma mensagem, porque a gente trabalha aqui divulgando, né, a forma que a gente consegue, e a gente tem linhas de transmissão. Então a gente bota ali o assunto, a manchete daquele dia e envia, né, para os telespectadores, que felizmente são dezenas, centenas, milhares. E ele recebeu essa mensagem e botou o seguinte: boa noite a todos, estou assistindo a partir de agora, só agora eu cheguei do trabalho. Que bom, né, Marcelo, que você está vendo. Vou mandar um abraço também para o Beto, lá de Goiatuba, que mandou uma mensagem aqui, dizendo que está acompanhando o programa também. Obrigado, viu, Beto? Um abraço para você. E o Beto, eu conheci o Beto dias atrás, lá na Assembleia, quando ele foi fazer uma visita para esse deputado aqui, que também, claro, se manifestou hoje na tribuna da Assembleia Legislativa, que é o deputado Amaury Ribeiro. Veja o que Amaury Ribeiro disse sobre essa manifestação, para dizer pouco, do pessoal do MST contra o agro. Vamos ver. Criticar o agro é fácil, difícil é ser o agro, né? Quem mais preserva nesse país é o produtor rural. Nós temos índices de preservação nas nossas propriedades e conservamos. Me mostra outra pessoa nesse país que preserva mais do que o produtor rural. Então é uma fala desnecessária, uma fala irresponsável de um grupo que é terrorista, que é o MST. Esse governo não representa o agro e tenho certeza que o agro também não o representa. Tá aí, curto e grosso, né, deputado Amaury, né, sempre enfático, né, e ele defende mesmo o agro. Deputado de posições sólidas. O senhor falou uma coisa que ele também disse, né, mesma Quem visão. mais preserva o meio ambiente no Brasil é o produtor rural. Como eu disse a você, aos nossos telespectadores, o agropecuarista é o único cidadão obrigado a destinar um percentual da propriedade que ele adquire para fins de preservação ambiental. São as reservas legais impostas dentro de cada propriedade rural existente aqui no nosso Brasil. E lá no exterior, Paulo, as regras ambientais são frouxas. Não existem fronteiras ambientais na França, nos demais países que, em um dado instante, quiseram também criminalizar a nossa política de preservação. O Código Florestal brasileiro é o mais rigoroso que existe no mundo. Vamos lá, Ivani, seguinte opinião. Boa noite, Ivani. Parabéns pelo programa. Eu aguardo os debates da direita com a esquerda, né? Aguardo sempre. Então anote aí, amanhã, não se esqueça, a gente vai ter mais um desses debates aqui no nosso programa. Ela assiste sempre o programa também. Boa noite a todos, vocês que estão assistindo a partir de agora, esse aqui eu li, é o Marcelo. Mas é que, olha, não para de chegar, e a hora que a gente vai abrir uma mensagem, já chega mais 2, 3, 4, 5 em cima. Vamos primeiro, então,
colocar mais uma pessoa para falar sobre essa história. Ele que é conhecido como senador do agro também, senador do agro, Wellington Fagundes, que é do PL do Mato Grosso, que também é outro estado, né, que tem o agro como linha de frente. Ele foi até a COP30 para cobrar indenização a produtores de soja e criticou empresas que, segundo ele, usam a pauta ambiental, quer dizer, ambiente, para limar pequenos produtores. Vamos ouvir o senador. A moratória da soja é algo que já foi decidido. Nós já entramos na justiça com a ProSoja, Mato Grosso, e já teve uma decisão por unanimidade, que é cartel, as grandes trades usurpando dos pequenos e médios produtores da região amazônica. Também o Supremo Tribunal Federal já fez maioria. Então, portanto, esse grande acordo que não é governamental, ele é apenas comercial, de usurpar o nosso pequeno produtor, tem dia e hora para acabar, que vai ser no dia 1º de janeiro. Mas nós também estamos na justiça para que eles paguem, devolvam o dinheiro roubado praticamente dos nossos produtores, porque quem lesa, quem toma o dinheiro, ele realmente faz algo que prejudica a sociedade, no nosso caso, principalmente o pequeno e médio produtor. Tá aí, mais um produtor também, o senador. Essa história da moratória da soja, explica para a gente rapidinho, por favor. Olha, eu quero primeiro dizer que estou absolutamente de acordo com o que disse o senador. Até existe um projeto de lei de minha autoria, tramitando na Assembleia Legislativa, que penaliza as empresas ou tradings que se negarem a comprar a produção agropecuária daqueles produtores que estiverem sob essa mira destas mesmas instituições, alegando que descumpriram regras ambientais. A moratória da soja ela é o seguinte: essas empresas, com o claro propósito de colocar mercadorias internacionais à disposição do comércio em nível de mundo, querem excluir as nossas produções, porque o nosso agropecuarista é muito mais competitivo, nós temos muito mais eficiência. Então, criou-se esse pano de fundo, essa cortina de fumaça, alegando que os produtores que tiverem infringido alguma regra ambiental não poderão vender as suas produções para essas tradings ou empresas. Como eu disse a você, o nosso Código Florestal é o mais rigoroso que existe no mundo, né? Por que não cobram esse mesmo rigor dos agricultores lá da França, que, como eu também já disse, é um país que não possui fronteiras ambientais? Então, essa discussão, como muito bem colocou o senador, ela é claramente comercial. É a necessidade de países aí da União Europeia de impor a aquisição dos seus produtos, daquilo que eles produzem, em detrimento das produções que ocorrem aqui no Brasil. Vamos lá, telespectadores, mais uma vez. Ives Nazaré diz que morou em Vianópolis. O senhor conhece Vianópolis? Minha cidade. E ela diz o seguinte: para mim, melhor prefeito que vi, Isiquinã. Um abraço imenso para ele, para o Isiquinã. Muito obrigado. Falar um pouquinho de política, rapidinho. Vamos lá. Para a gente não perder também o gancho. Eleição está chegando. E eu quero saber o seguinte: o senhor já planejou seu futuro? E o futuro não é logo aqui, né? O futuro é logo aqui. Qual é o seu futuro político aqui em Goiás? Eu sou pré-candidato a deputado estadual. Vou buscar a reeleição para, em mais uma legislatura, integrar o parlamento goiano. Essa é a minha pretensão e é pelo que eu tenho trabalhado desde o princípio do meu mandato. Tá, o senhor vem como deputado estadual, vem a reeleição. Isso. Tá, isso, e seu grupo político, como é que o senhor vai? O senhor, federal, quem seria seu federal? O senhor vai fazer dobradinha com quem? Não, eu tenho dobradas com praticamente todos os federais, porque isso aí diz respeito às conveniências políticas de cada localidade. Existem grupos que me apoiam um determinado candidato, aí na outra cidade já é um outro nome que é apoiado pelo grupo que está associado a mim. Então, existe um leque muito amplo de parcerias, de dobradinhas que são feitas por parte minha e por parte dos deputados federais. Tá bem, vamos lá. Senador. O senador... Ou senadora. A primeira Tanto vaga faz.
eu ainda tenho apenas uma candidata, que é a dona Gracinha Caiado, que é nossa candidata ao Senado, pré-candidata, e nós vamos aguardar a definição do segundo nome para, evidentemente, nos manifestarmos também. Esse segundo nome pode ser o nome de Gayer? Gustavo Gayer? Eu não sei, eu estou alheio a essa discussão, né? Eu confesso a você que não tenho participado dessa discussão ou dessa eventual discussão, que eu confesso também que não sei se ela efetivamente existe. Mas existem bons nomes aí, o doutor Zacarias Calil, o Vanderlan Cardoso, que é um senador muito municipalista, que atua em todos os quadrantes goianos. O doutor Zacarias Calil é um homem respeitado mundialmente dentro da profissão que ele exerce, que é a medicina, e é um parlamentar de extrema qualidade. Então, existem nomes qualitativos que podem ocupar aí a segunda vaga ao Senado, que será disputada pela base liderada pelo governador Ronaldo Caiado. E para governador? Daniel Vilela. Essa definição aí já está tomada há muito tempo. É mesmo? É. Desde quando? Desde que década? Desde que ele perdeu a eleição em 2018, eu disse a ele que poderia faltar qualquer pessoa ao seu lado, que eu estaria presente o apoiando para ser governador do estado de Goiás, e eu acho que agora chegou o momento do Daniel. É uma relação meramente política? É uma relação de amizade que enseja muita confiança de ambas as partes, e eu acredito muito nas potencialidades e nas virtudes que o Daniel carrega consigo. Acho que é o político mais preparado da nossa geração. Já ocupou posições de relevo e está preparado para ocupar qualquer cargo em nível de república. E eu entendo que ele será um grande governador, se Deus assim permitir, se a população goiana lhe distinguir com essa oportunidade. E para a presidência da República? Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado é tudo aquilo que nós acreditamos em termos de governante que tem preparo para unir o Brasil, para poder imprimir as políticas públicas que são necessárias no sentido de gerar uma melhor qualidade de vida para o povo brasileiro. Haja visto o que ele fez aqui no estado de Goiás. O fato do Ronaldo Caiado ser o governador com maior aprovação em todo o Brasil o credencia para ser candidato a presidente da República e para governar o Brasil com muita competência. Então, nós estamos convencidos, não pelo fato de ser goiano, ou de ser integrante da sua base na Assembleia Legislativa, que ele é o melhor nome, é o nome mais talhado, que acumulou uma experiência de 20 anos no Congresso Nacional, então sabe dialogar com aquela casa, vai ter a habilidade necessária para buscar a convergência com os demais poderes. Prova disso é o que ele fez aqui em Goiás, e nós entendemos que ele é o nome que está à frente dos demais e que melhor nos representa nessa disputa presidencial. Esse episódio recentíssimo, né, da ação das forças policiais do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, reacendeu o interesse da população para a questão da segurança no Brasil. E segurança é, desde sempre, um assunto que virou bandeira de Ronaldo Caiado. Tanto virou que o próprio governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele deu uma declaração dizendo que ele admira o que Caiado faz aqui em Goiás e disse que não abriria a mão, se puder acontecer essa parceria, de que o Ronaldo Caiado também ajude o Rio de Janeiro no combate às facções, ao terrorismo. Depois eu quero saber do senhor, se o senhor vê a diferença de um e de outro. Mas primeiro, vamos ouvir Cláudio Castro e também ouvir Ronaldo Caiado sobre essa bandeira da segurança que está cada vez mais presente e vai estar presente com certeza na eleição do ano que vem. Vamos ver. Diante do resultado da operação policial no Complexo da Penha, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, fez um reconhecimento público ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e destacou ter ficado feliz quando soube que Caiado disponibilizou agentes da Polícia Militar Goiana para atuar no estado fluminense. Pela primeira vez, Castro admitiu a possibilidade de contar com um reforço.
Os estados vêm fazendo isso na agenda ambiental, em tragédias, e a gente pode fazer isso também na segurança pública. Só não será feito por demagogia, será feito por necessidade. Nós sabemos hoje que não adianta encher de agente no Rio de Janeiro, até pela geografia e pela natureza do conflito que é o Rio de Janeiro, teria que ter um projeto bem definido para que a gente tivesse esse pedido de forças. Se for necessário, pediremos. Se não for necessário, contaremos sim com a inteligência, com a investigação. Tem várias formas de um Estado ajudar o outro. O governador também enalteceu o modelo de segurança pública de Goiás, citando a estrutura do sistema penitenciário goiano. Goiás fez uma questão na política penitenciária que ajudou muito. Ele vem trabalhando nessa questão de segurança pública. É óbvio que são naturezas diferentes, porque você tem um adensamento muito diferente no Rio e em Goiás, mas com certeza é algo para a gente sentar lá e estudar. Em evento realizado em São Paulo no último final de semana, Ronaldo Caiado voltou a manifestar apoio à intervenção no Rio, classificando a operação como um sucesso. A aproximação entre os dois governadores sinaliza uma possível cooperação interestadual no combate ao crime organizado. Claramente que é com inteligência, com a capacidade operacional, que se atinge aquilo que se foi alcançado no Rio de Janeiro. A operação ela foi algo até tido como possível no papel, mas quase que impossível na prática, e foi o maior sucesso que nós já vimos até hoje em termos de resultados operacionais, sem ter sequer um civil sendo ali atingido. Vou pedir ao nosso convidado, o deputado estadual Isiquiran Júnior, ele que é do MDB, uma avaliação sua sobre essa história recentemente acontecida no Rio de Janeiro e que, de alguma forma, ainda que se tenha tido crítica em relação a ela, mas é a mesma coisa que eu comparo com, como é que chama aquele menino, o nome dele fugiu, o que fez aquela denúncia sobre adultização de crianças. Como é que é o nome dele, Heloísa? Fala aí para mim. Felca, obrigado ao nosso... É produtor, é operador de áudio, operador de tudo também. É outro colaborador do grupo também. Mas, enfim, o Felca fez aquela declaração sobre a adultização de crianças que deu no que deu. Esse episódio do Rio tem, em parte, semelhança com isso. Se não acabou com a bandidagem, mas pelo menos despertou a atenção do Brasil inteiro para a necessidade de acabar com a bandidagem. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Não, eu concordo com o governador Ronaldo Caiado. Eu entendo que a operação foi um sucesso em termos operacionais, que os mandados expedidos pela Justiça foram cumpridos e, obviamente, o confronto não foi motivado por parte dos policiais. Os policiais simplesmente reagiram às agressões recebidas por parte da bandidagem. E entre morrer os policiais e morrer os bandidos, eu fico do lado dos policiais, Paulo. Eu entendo que eles estavam lá no cumprimento do seu dever e, se foram alvejados, é claro que eles precisavam se defender e reagir, tanto é que 4 deles foram mortos. Mas esse tipo de ação tem que continuar acontecendo. Nós precisamos combater com muita veemência o crime. E não há independência efetiva de um povo se não houver uma segurança pública plena, se o cidadão não puder ir e vir com tranquilidade, se ele não puder desfrutar de um final de semana na sua propriedade rural, se ele não puder estar tranquilamente na sua casa, ou quando ele sair da sua casa, não chegar e ter o desprazer que ela foi devassada por um grupo de marginais. Então, as ações que são orquestradas pela Justiça e que são praticadas pela polícia com o propósito de cumprir essas ordens judiciais, elas precisam ser aplaudidas e enaltecidas por todos os cidadãos de bem. Quero ouvir a sua opinião também, o tempo está indo embora, mas eu quero ouvir a sua opinião sobre uma consequência disso. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes
Ele saiu de Brasília, foi ao Rio de Janeiro na segunda-feira anterior e para ouvir o governador Cláudio Castro, que a gente viu agora numa matéria nossa, e para saber se tudo correu dentro da legalidade, se tudo correu tranquilamente, se os direitos humanos foram respeitados. Eu quero colocar aqui rapidamente o trecho final de uma matéria, eu até printei, porque eu quero ser fiel ao que ele disse. Essa matéria foi publicada ontem no UOL, né, Universo Online, que é um site, um portal de notícias. Em reunião com entidades ligadas aos direitos humanos, Moraes falou sobre as imagens da operação policial. Ele disse aos representantes das organizações ligadas aos direitos humanos que pediu o material para verificar, aspas, eventual uso excessivo da força. As entidades haviam pedido pela suspensão do inquérito contra as famílias que removeram os corpos da mata. Mais do que querer saber do senhor se isso é função de um ministro, né, do STF, eu quero saber o que é que significa isso, visto que, me perdoe se eu estiver errado, mas pelo menos eu não tive notícia até agora de que alguém, tipo o presidente ou tipo o próprio ministro Alexandre, tenha tido tal preocupação, parecida pelo menos, com as famílias das vítimas que o senhor disse aí que são policiais. Como é que o Brasil está sobrevivendo nesse meio tempo todo aí? Que Brasil é esse? Em primeiro lugar, Paulo, eu quero deixar bem claro que, na minha opinião, direitos humanos são para os humanos que são direitos. Bandido não tem que ficar reivindicando nada. Até porque, quando o bandido invade uma casa, invade uma propriedade rural, aborda o cidadão na rua para tomar de assalto o seu veículo, ele não está preocupado em assegurar os direitos humanos da vítima. Então, contra a bandidagem, é preciso que se use a força se for necessário. Não é? Num cenário de confronto, de troca de tiros, é claro que a polícia tem total e absoluto direito e prerrogativa de se defender. Eu entendo que em todos os instantes nós precisamos ficar do lado da polícia e contrários à bandidagem. É inimaginável que alguém venha querer pensar diferente disso que aqui nós estamos falando, porque todos nós que trabalhamos, que produzimos, que temos responsabilidade no convívio social e cívico, queremos viver numa sociedade ordeira e pacífica. E, se for preciso, usar da força para que essa pacificidade e também essa maneira ordeira de se viver aconteça, nós não iremos recriminar quem assim faz uso dela. Tá bem, a nossa Heloísa Caos, nossa coordenadora, nossa produtora, repórter, apresentadora e tudo mais, que aqui todo mundo é assim, o Azaf também. O Azaf, você só não apresenta o programa, né? Precisa vir para cá também. Mas a Heloísa, ágil, como sempre, me informa que o governador Ronaldo Caiado publicou, minutos atrás, nas redes sociais, um vídeo dele falando também sobre produtores, falando sobre essa história toda, e o caso agora se refere ao estado de Rondônia, onde teria, segundo o governador, acontecido também outra coisa, para roubar uma palavra sua, inimaginável. Vamos ver o que é. A tropa do Lula só tem coragem de atacar produtor rural. Por que isso? Vejam bem a barbaridade que está acontecendo no estado de Rondônia. Produtores rurais com título de propriedade dado pelo INCRA há mais de 40 anos, que lá trabalharam, criaram suas famílias e que, no entanto, a tropa do Lula chegou, expulsou todos eles e o mais grave, queimou a sua casa, seu curral, todas as construções ali foram incendiadas. Mas, no entanto, reflitam comigo, por que não atacar o narcotráfico que dominou toda a Amazônia? Isso eles não têm coragem. Nós não temos mais a soberania naquela região, mas a tropa do Lula só tem coragem de atacar produtor rural. Por que isso? Vocês sabem muito bem essa complacência que existe entre eles. Não se assustem se amanhã vocês assistirem os policiais ali que fizeram um combate no Complexo do Alemão e da Penha estarem presos e os faccionados soltos. E o Lula dizendo, os faccionados são vítimas policiais do Rio de Janeiro. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também. E as pessoas às vezes me perguntam, mas Caiado, tem jeito? Tem, minha gente. Temos uma última chance. As eleições de 2026.
se nós não derrotarmos o PT, vocês podem ter certeza que o narcopetismo e o narcoterrorismo tomarão conta do Brasil. Mas vale a pena lutar. É uma luta boa. E nós vamos poder devolver o Brasil aos brasileiros de bem. Tá bem, tá aí a fala de Caiado. Resuma pra gente, por favor. Tudo que nós dissemos aqui ao longo desse programa, que, para ser bem sintético em relação ao que você me pergunta, querem inverter os valores, querem criminalizar a polícia, o cidadão de bem, em benefício das benesses que o bandido quer usufruir, agindo na contravenção, agindo fora da lei, deturpando, degradando, agredindo, aviltando, vilipendiando e ofendendo o povo de bem desse Brasil. Vamos caminhando já para o encerramento do programa, mas como eu disse na abertura do mesmo programa, a gente queria falar um pouco sobre o seu trabalho também. E nós pedimos a repórter Mona Lisa Carneiro para fazer um pequeno apanhado. E ela fez, inclusive, um pequeno apanhado da sua biografia, que eu achei interessante a gente deixar, porque, eventualmente, né, tem alguém que talvez não conheça mais profundamente o seu trabalho, o seu caráter, a sua vida. Então, a repórter Mona Lisa Carneiro traz para a gente informações, inclusive, sobre esse trabalho na Assembleia. Vamos ver. Natural de Goiânia, o deputado estadual Isiquinã, do MDB, é um dos nomes de destaque da nova geração política de Goiás. Administrador e produtor rural, foi prefeito de Vianópolis por 2 vezes e, em 2022, chegou à Assembleia Legislativa com mais de 47 mil votos. Com base eleitoral na região sudeste do estado, Isiquinã se consolidou como defensor do agronegócio, da infraestrutura e de políticas voltadas às pessoas com deficiência. Ao longo do mandato, o deputado apresentou projetos que vão da regularização de represas rurais à inclusão social. É o caso do Protocolo de Avaliação Individualizada para Estudantes com Deficiência, uma proposta que promove igualdade nas escolas. Ele também foi um dos principais articuladores das obras do Fundeinfra e tem relatado propostas do governo relacionadas à infraestrutura e ao agronegócio. Eleito primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa para o biênio 2025-2027, Isiquinã assume um papel estratégico na condução das sessões ordinárias, das pautas e na mediação entre os blocos partidários. Uma função que exige diálogo, equilíbrio e, principalmente, articulação política. Tá, um pequeno perfil, né, do deputado Isiquinã Júnior. Alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que contaram de maneira muito clara aí um pouco da minha história e parte da minha biografia. Estava lá o papai também, né? Saudosa memória, né? A gente fica até emocionado de ver essas fotos. Imagino. Eu quero encerrar com uma pergunta para o senhor sobre como é que vai ser o trabalho desse final de ano na Assembleia Legislativa. O senhor é vice-presidente, não é isso? Eu quero saber o seguinte, até porque a gente, para ficar bem informado, tem que ler a coluna Giro assinada pelo Caio, né? O Caio Salgado, não é isso? Isso. Salgado. Ele dá com destaque hoje o fato de que o governador Ronaldo Caiado vai ter uma reunião com o senhor, um jantar, na verdade, sobre o qual ele vai falar, inclusive, sobre esse final de ano, como é que vai ser. E até em função de substituição do regime de recuperação fiscal pelo novo Propag, ele quer dar celeridade ao andamento disso para que o Estado seja incluído nesse programa e ganhe algum tipo de benefício ou menos prejuízo. Como é que vai ser esse trabalho? Não, tanto o governador, mas sobretudo a sociedade goiana pode ficar descansada, porque a Assembleia Legislativa, mais uma vez, não se furtará ao seu papel de votar as matérias que são importantes para o povo goiano. Nesses anos que fazem parte da existência dessa legislatura, nós atuamos de maneira muito eficiente, com celeridade e, acima de tudo, com espírito público, para cumprir o nosso dever legislativo e para fazer com que as leis que são necessárias para promover o ordenamento da sociedade viessem à tona da melhor maneira possível.
Tá bem, vamos lá, vou registrar aqui uns telespectadores mais ainda. Parabéns, deputado, diz a Maiara Gomes. Que orgulho ver o senhor representando tão bem a nossa gente. Muito obrigado por tudo que tem feito. Telespectador Augustinho, certinho, direitos humanos é para humanos direitos. Concordo com o que o senhor disse agora há pouco. Mais telespectadores, deixe-me ver aqui, é o Elvis Preves mesmo, Vieira, né? E ele está com uma cano longo aqui, não sei o que seria isso aqui, uma metralhadora, alguma coisa assim, uma arma pesada e todo fardado também. E ele manda, cadê aqui, a seguinte mensagem. Boa noite. Abraço ao deputado, excelente prefeito de Vianópolis. Trabalhei na região dele, na barreira da GO 010, quilômetro 57. Policial. Sargento Elvis. Abraço, Paulo. E diz o seguinte, se esses manifestantes que a gente mostrou agora há pouco do MST, diz ele, o Elvis, se eles fossem da direita, já teriam saído de lá presas essas pessoas. Alexandre de Moraes mandava prender na hora, diz ele. COP30, ele tem mais opiniões, serviu para vender a floresta amazônica, vendeu o nosso Brasil. Parabéns pelo programa Nota 10. Muito obrigado, viu, Elvis? Elvis, grande xará do grande rei do rock, né? Inesquecível de rei do rock, só não era nascido, eu já estava aí vendo o grande sucesso que ele fez. Boa noite, Paulo. Que é o Souza, setor Aeroporto Sul, Aparecida. Olha, esse povo é terrível, terrível mesmo, veja aí. O Alexandre se metendo onde não é chamado. Dos policiais ninguém fala nada, já dos bandidos estão querendo fazer de tudo para dizer que eles eram todos inocentes, e bota no final um kkkk. Enfim, opiniões de telespectadores, mais uma aqui, observação, Paulo, cadê? Boa noite, Ramiro tinha mandado uma mensagem, mandou, Paulo, uma observação, uma lástima, né, a morte de 4 policiais, só existem direitos humanos para bandidos? É isso. Todo direitos humanos, fazer o quê, hein? Fazer o quê com isso, hein? É uma... O senhor já testemunhou alguma vez? Ideológica que caminha num sentido absolutamente contrário daquilo que nós pensamos e que nós entendemos que é razoável no comportamento do cidadão de bem. Para encerrar, vou encerrar com um telespectador de décadas, tá certo? Que desde quando eu estava lá no Jornal do Meio-Dia, quando eu abri esse espaço para o telespectador, ele participava todo dia, toda tarde, estava lá. Alcione Peleja. Ô, Alcione, você tá bom, rapaz? Saudade de você. Ele diz o seguinte, MST é invasor, só está quieto por causa da atuação firme dos governadores, porque o governo federal sempre foi complacente, mas está errado. Quem agride a lei não merece verba pública e não prestar contas. Zé Rainha transformou-se em condenado. Era o mau líder, virou chantagista, etc. Gado, extorquia, fazendeiros. MST é coisa do passado, precisa de outra organização. A melhor maneira... Não é campanha, né? Não estamos ainda no período de restrições nem nada, mas diz que a melhor maneira de copiar Reinaldo Caiado é eleger o presidente, Alcione Peleja. Obrigado, viu, Alcione? Participe sempre, meu amigo. Deputado estadual Isiquinan Júnior, que é do MDB, foi um prazer recebê-lo. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Boa noite para o senhor. Olha, o prazer foi todo meu, Paulo. Eu quero agradecer o convite e me colocar à disposição para, em outras tantas oportunidades, estar aqui ao seu lado, conversando a respeito de temas que são relevantes para a população goiana e também para o povo brasileiro. Legal. E quem manda mensagem aqui é o Reginaldo Júnior. Grande abraço ao Reginaldo, profissional de altíssima linha. Verdade, que é o presidente da Agência Brasil Central, está fazendo essa transformação toda aqui. Ele já fez muitas, né? Só estúdios aqui, quando ele chegou, tinha um estúdio funcionando, e esse espaço onde a gente está agora era para ser um estúdio, mas acabou virando, está aqui o Raulino, que trabalha aqui há 36 anos, que testemunha isso, né, Raulino? Aqui, né, ficou largado, só servia para depósito de entulho, né, de coisas quebradas e tal. O Júnior transformou isso aqui, olha o tamanho desse estúdio, né? Não tem televisão aqui em Goiás, tem um estúdio desse tamanho. Mas não é só esse, não. Hoje, de um estúdio funcionando, hoje ele chegou à marca, sabe de quantos estúdios? 12 estúdios. Tem um estúdio do esporte, tem podcast, tem mais não sei o que, tem o pessoal da Variedades, tem o estúdio auditório. Você está fazendo um trabalho belíssimo. E ele mandou uma mensagem para lembrar que a TV Brasil Central, neste ano, está completando 50 anos de existência. Meio século. E, na segunda-feira, ele e o governador Ronaldo Caiado e o vice-governador Daniel Vilela serão anfitriões
de um evento que pretende homenagear esses 50 anos, homenageando pessoas que estão aqui há muito tempo, como Raulino, por exemplo, há 36 anos aqui, é uma vida também. Então, segunda-feira, esse pessoal estará lá, eu terei o prazer de estar também, mas estará lá também, ele lembra, o deputado Amaury Ribeiro, o deputado Issi, o deputado Wagner Neto e o deputado Bruno Peixoto, presidente da Assembleia. A Assembleia que é parceira da TV Brasil Central. Então, a gente vai se ver na segunda. Se Deus quiser. Não é isso? É abraço. Isso. Abraço a todos vocês. Abraço. Obrigado pela companhia. A gente volta amanhã com debate, hein? Não perca. Tchau. O PSD se consolida como um partido forte e cresce no Brasil com a presença de importantes lideranças. O Senado Federal, presidindo a Comissão de Constituição e Justiça, vamos concluir ainda esse ano a reforma tributária, um marco importante para o desenvolvimento do nosso país. O PSD é assim, firme na defesa do povo brasileiro. PSD é 55. Feliz. Venha fazer parte do PSD.